Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós, acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que continuemos nesta busca pelo conhecimento da verdade e assim nos libertarmos das trevas da ignorância. E assim, mais uma vez, aqui nos encontramos e agradecemos a Deus por mais esta oportunidade. Agradeçamos a Deus por esta oportunidade maior que conhecemos com o nome de vida. Esta macro oportunidade que vem sempre repleta de micros oportunidades. Gratidão a Deus por aqui nos encontrarmos matriculados nesta escola bendita, que é o planeta Terra, porque aqui nós nos encontramos em processo educativo. Gratidão a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade que veio à Terra nos auxiliar neste processo de educação moral, educação espiritual. Veio à Terra Jesus de Nazaré, neste ato maior de abnegação e de renúncia, e nos deixou este maravilhoso código pedagógico que conhecemos com o nome de Evangelho. Gratidão aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. A todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, também a nossa gratidão por sua presença, por sua participação. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas mais uma vez. Abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor. E hoje aqui nos encontramos mais uma vez para mais um estudo sistematizado da doutrina espírita, mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Hoje refletiremos com base na questão de número 347. Questão 347, que se encontra no capítulo 7º, do livro 2º de O Livro dos Espíritos, que trata acerca do retorno do espírito à vida corporal. Estamos estudando acerca da união da alma ao corpo. Já estudamos alguns questionamentos formulados por Kardec acerca deste assunto, igual estudamos no nosso último encontro o questionamento de número 346, bem como o seu desdobramento em 346, letra A, quando Kardec formulou os seguintes questionamentos. O que acontece para o espírito se o corpo que escolheu morrer antes de nascer? Então estudamos acerca deste questionamento, bem como do outro questionamento formulado também por Kardec. Qual pode ser a utilidade dessas mortes prematuras? Ou seja, para que serve uma reencarnação que não segue adiante, em que a criança desencarna prematuramente, em muitas situações, no transcurso da gestação, ainda no ventre da mãe, um aborto espontâneo ou aborto natural, ou poucos dias, ou poucos minutos, ou poucas horas depois do nascimento? Para que serve isto? Estudamos também um pouco acerca deste assunto, mas só que Kardec, querendo aprofundar um pouco mais sobre este tema, que é muito importante para o nosso esclarecimento, formulou o questionamento 347 da seguinte maneira: de que utilidade pode ser para o espírito sua encarnação num corpo que morre poucos dias depois do nascimento? Ou seja, qual é a utilidade para o espírito? Será que tem alguma utilidade? E por que ele escolheu
ou porque lhe foi imposta, se foi assim o procedimento reencarnatório por imposição, porque sabemos que em muitas situações acontece desta forma. Então, para que serve? Qual é a utilidade de uma reencarnação para um espírito se o corpo perecer poucos dias depois do renascimento? E os espíritos amigos, respondendo a Kardec e a todos nós, disseram da seguinte maneira: o ser não tem consciência bastante desenvolvida de sua existência. A importância da morte é quase nula. Como vos dissemos, é frequentemente uma prova para os pais. Então, assim, os espíritos amigos nos esclarecem que nestas situações de mortes prematuras, via de regra, não é para o espírito, aprendizado para o espírito, mas sim para os pais. Então, assim, os espíritos amigos responderam a Kardec e a todos nós: a importância da morte para o espírito é praticamente nula, já que ele não tem consciência ou pouca consciência da sua existência. Frequentemente, dizem eles, é frequentemente uma prova para os pais. Então, assim, fechamos este parêntese com esta citação da questão 347, para, na sequência, continuarmos e ampliarmos um tanto mais as nossas reflexões com os comentários do Espírito Miramês, Filosofia Espírita, capítulo 41, do livro número 7 da coletânea Filosofia Espírita, composta por 20 volumes, conforme já falamos diversas vezes, e que este capítulo 41 tem como título Prova para os Pais. Prova para os pais, conforme o final da resposta ofertada pela espiritualidade superior. Frequentemente é prova para os pais. E Miramês começa os seus comentários a esta questão 347 da seguinte maneira: quando morre um recém-nascido, desligando os laços e voltando o espírito para a pátria espiritual, isso certamente é uma prova muito forte, muito dolorida para os pais, de modo a abalar os corações mais sensíveis, o que eles tanto esperavam como fruto do amor, é como uma flor na brevidade do tempo. Então aqui Miramês nos deixa muito claro, e conforme nós já sabemos em parte acerca deste assunto, na nossa convivência no dia a dia, com pessoas que já passaram por estas provas, por estas dificuldades, por esses momentos de dores e de sofrimento. Então eles dizem desta forma: quando morre um recém-nascido, desligando os laços e voltando o espírito para a pátria espiritual, isso certamente é uma prova muito forte, muito dolorida para os pais, de modo a abalar os seus corações mais sensíveis, o que eles tanto esperavam como fruto do amor. E aí ele acrescenta: não obstante, pode constituir também prova para o espírito. Então aqui o Espírito Miramês acrescenta informações, nos clareando um tanto mais a mente, porque estes processos reencarnatórios
em que não vai muito longe, não dura por muito tempo a reencarnação, pode ser também, conforme diz ele, pode constituir também prova para o espírito. O espírito já mais consciente da sua realidade, das suas necessidades de aperfeiçoamento, procura todos os meios para que isso ocorra. E em acontecendo um desencarne prematuro, é para ele uma frustração. E aí Miramês acrescenta que muitos deles certamente se encontram inconscientes, outros não. Para aqueles inconscientes, conforme a resposta da espiritualidade superior a Kardec e a todos nós, para aqueles espíritos inconscientes, para eles praticamente não faz diferença nenhuma. É lógico que o choque com a matéria serve também para o despertar desses espíritos. Agora, aqueles espíritos jamais conscientes, conforme aqui nos diz Miramês, outros não estão nessa condição de inconsciência, pode ser também um sofrimento. Existem espíritos altamente desenvolvidos mentalmente e que não perdem por completo a consciência de si mesmos, assistindo à formação do seu corpo e à morte do mesmo ao renascer. Então existe espírito e existem muitos espíritos nesta condição de consciência em que eles continuam quase que plenamente conscientes durante o processo reencarnatório, que não sofre praticamente nenhuma perturbação neste processo ou neste período da reencarnação, bem como na desencarnação. Então, assim, Miramês acrescenta, são dívidas do passado, representando lições para o futuro. A vida nada faz sem proveito. Então, aqui Miramês deixa bem claro, esclarecendo também para todos nós um pouco mais acerca do questionamento formulado por Kardec. Qual é a utilidade, para que serve uma reencarnação se o corpo perecer poucos dias depois do renascimento? Então aqui Miramês nos lembra a inteligência suprema, Deus, causa primeira de todas as coisas, que tudo tem proveito, tudo é aproveitado na vida. A vida nada faz sem proveito. Então, uma reencarnação breve, ela não é desperdiçada, ela não é um desperdício como muitos de nós imaginamos. Para que acontecer uma reencarnação assim, se o espírito não ficar ligado ao corpo por muito tempo para o aprendizado? Então aí Miramês nos lembra que tudo na vida tem a sua utilidade, tem uma utilidade, tem um proveito. E aí ele acrescenta, podemos notar que quem provoca aborto rotineiramente não poderá no futuro ter vidas sucessivas em plena harmonia. Quem garante que aquele espírito ligado àquele corpo físico que pereceu prematuramente não praticou abortos no passado? Lei de causa e efeito. Não estamos aqui a afirmar, mas apenas a questionar a nossa consciência devido à afirmativa que Miramês aqui nos fala. Podemos notar que quem provoca aborto rotineiramente não poderá no futuro ter vidas sucessivas, ou seja, reencarnações
em plena harmonia, porque desarmonizou a lei da vida, ou desarmonizou as leis. Então, assim, esse espírito passará por diversas dificuldades para a sua reharmonização. E ainda ele diz: tais criaturas devem passar por provas cujo teste é nascer e morrer, muitas vezes, do modo como fizeram com as crianças, para no porvir amarem e respeitarem mais a vida, principalmente as dos entes queridos, sem defesas contra a ignorância interesseira. Então aqui Miramês nos esclarece acerca dos abortos. Os abortos provocados rotineiramente e os karmas que iremos adquirindo ao longo da nossa trajetória e que nos prejudicarão, nos trarão muitos problemas para as vidas futuras em relação ao desequilíbrio que provocamos. Porque aqui, conforme diz Miramês, tais criaturas devem passar por provas cujo teste é nascer e morrer muitas vezes. Se aquela criatura, em uma outra existência carnal, provocou o aborto ou foi partícipe em aborto de várias criaturas, de vários espíritos que foram obrigados a se desligarem, se desvencilharem de corpos em formação, sem sombra de dúvida que contraíram muitos problemas, muitas dívidas perante a vida. E aí Miramês acrescenta: a doutrina dos espíritos vem nos ensinar a todos a respeitarmos a vida, não somente a vida das criaturas humanas, mas de toda a natureza que floresce para a nossa paz. Então aqui ele diz que a vida é de uma forma geral, não só a vida das criaturas humanas. Temos o dever de respeitar a vida em todos os reinos da natureza. E aí ele na sequência, Miramês, nos lembra o mandamento mosaico: não matarás. O mandamento não matarás nos acorda para tal dever e nos conscientizar de que todas as vidas se encontram no Criador de todas as coisas. Então, todas as vidas se encontram no Criador de todas as coisas, ou seja, Deus. E é importante lembrarmos, conforme fizemos no nosso último encontro, que aqui não estamos para apontar o dedo para ninguém, não estamos falando que quem praticou ou que quem participou, mesmo que indiretamente, de um processo de aborto, que estará condenado ou condenada eternamente. Não, de forma alguma. A doutrina espírita vem para nos esclarecer. É preciso que mudemos de atitude, mudemos a rota da nossa vida, porque em muitas situações, mulheres que provocaram abortos não o fizeram porque queriam, mas porque não receberam o apoio, o amparo de quem tinha o dever de as apoiar, de as amparar, de as socorrer, de as proteger. Então, assim, sem sombra de dúvida, que não existe, conforme a doutrina espírita nos esclarece, não existe nenhum pecado, nenhum erro que não tenha perdão perante Deus. Apenas precisamos mudar de atitude, transformar, mudar a rota da nossa vida. Se hoje prejudicamos, amanhã mudemos de atitude e passemos a ajudar, passemos a compartilhar, passemos a proteger e assim sucessivamente.
Então, assim, conforme nos fala aqui Miramês, quem nos garante que mães que hoje têm desejo imenso de serem mães e que fazem várias e várias tentativas, passam por processos dolorosos de inseminação, até mesmo de inseminação, e tantos outros tratamentos que são até agressivos para o corpo físico, quem nos garante que no passado não provocou ou não participou de algum processo desse sobre o qual nós estamos estudando aqui, Miramês falando acerca dos abortos provocados? Mas é preciso olhar para a frente, para o futuro, não ficar se autopunindo, mas mudar a rota da vida e começar a auxiliar criaturas, estejam elas no início da trajetória, na condição de crianças, ou em qualquer fase da vida que estejam necessitando de apoio, de amparo e de proteção. Então aí Miramês acrescenta que aqueles que têm um lar devem cuidar dele na maior expressão do amor, realizando o culto do Evangelho em casa, mesmo que a religião não seja a espírita. Porque culto do Evangelho no lar não é uma invenção da doutrina espírita. Quem fez o primeiro culto do Evangelho no lar foi o próprio Cristo, na casa de Pedro em Cafarnaum. Então aqui os espíritos amigos, através de Miramês, nos lembram acerca da importância do estudo do Evangelho do Cristo em nossos lares. Não importa a crença. Em pouco tempo notarão que o ambiente familiar fica mais sereno, mais rico de alegria e de paz. Procuremos sentir na profundidade dos nossos sentimentos o amor que começa a despertar em todos que nos encontramos no agrupamento familiar. É Jesus visitando os corações e nos dizendo: a paz vos dou, não como o mundo a dá, mas aquela paz de Deus que já se encontra dentro de vós. Então essa mudança de ambiente no nosso agrupamento familiar é Jesus nos visitando através das boas vibrações, através da visita dos benfeitores espirituais. As provas dos pais, os problemas dos lares e certos infortúnios da vida podem ser transformados em alegria, dependendo da nossa decisão, do esforço de cada coração que se reúne em um lar, e este transformador chama-se Jesus Cristo. Então aqui Miramês nos fala acerca daquilo que já havíamos falado anteriormente, acerca da mudança de atitude, a mudança de rota na vida. Lembrando mais uma vez Chico Xavier, quando ele nos fala que não é possível voltarmos lá atrás para fazermos diferente. Aquelas atitudes nossas equivocadas, mudarmos elas lá atrás e fazermos corretas, ou adotarmos atitudes corretas. Não é possível fazermos isto, mas é possível mudarmos a nossa atitude, transformarmos-nos daqui para frente e ter uma trajetória bem diferente daqui para frente. E um final bem diferente aqui nesta vida física. A transformação no nosso mundo interior, a transformação nos nossos agrupamentos familiares. E aí Miramês questiona: por que impedir uma criança de nascer se a vida pertence ao Criador? Questionamento interessante, questionamento importante para todos nós. Por que impedir uma criança de nascer se a vida não nos pertence? A vida pertence a Deus,
a vida vem do próprio Deus, a vida é o próprio Deus, comida, vestes, escola e teto nunca faltarão nem para os reinos abaixo das criaturas humanas, quanto mais para as criaturas humanas. Confiar deve ser o caminho a todas as criaturas de Deus. Confiar deve ser o caminho de todos nós. E ainda Miramês segue dizendo da seguinte maneira, que a fé é mesmo motivo de glória para todos nós. Já falamos muitas vezes, diz Miramês, e tornamos a dizer que as dificuldades por fora se encontram enraizadas por dentro. Mudemos na intimidade que tudo por fora se mudará na mesma sequência. Então, se a origem dos nossos problemas não estão por fora, mas sim por dentro, então é preciso nos transformarmos por dentro, nos transformarmos na intimidade, que aí por fora também se transformará. Então é por isso que ele diz que é preciso mudarmos na intimidade, que tudo por fora se mudará na sequência. Essa operação interna é difícil. Nunca ninguém falou que seria fácil. A renovação de atitude, a transformação íntima. Nunca ninguém falou que seria moleza este processo de transformação. Até mesmo Cristo, quando foi questionado sobre isto, ele respondeu: fazei esforços. Então nós só conseguiremos nos transformar através de muito esforço. E também o Cristo nos fala: aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vitória. Ou seja, só através do esforço, da perseverança, nós conseguiremos alcançar este processo de transformação tão urgente e necessário. Se começarmos, mãos invisíveis nos ajudarão. Então, se nós fizermos a nossa parte, mãos invisíveis, ou seja, os benfeitores espirituais, farão a parte deles. Jesus transformou a água em vinho de maneira a servir de vários exemplos, ajudando em todas as interpretações que os homens possam aceitar de modo a se melhorarem moralmente. Não importa as interpretações, importa sim, e isso é o que é o mais importante, se, como pensamos, vai melhorar alguém na perfeição dos seus sentimentos. Ou seja, da forma que estamos pensando, da forma que estamos agindo, e esse nosso comportamento está nos auxiliando a serem criaturas melhores, a sermos criaturas melhores, consequentemente auxiliando outros irmãos de jornada, outros irmãos que estão fazendo esta caminhada conosco. A eternidade, diz Miramês, para encerrar estas reflexões, a eternidade nos espera a todos. Estamos inseridos na eternidade. E aí ele diz, na sequência, repetindo e lembrando palavras de Jesus: no sede perfeitos, a perfeição é a meta de todos os espíritos. A perfeição é a meta de todos os espíritos. E aí ele acrescenta, encerrando as reflexões, da seguinte maneira: queiramos ou não, queira você ou não,
A perfeição é a sua meta, é a minha meta, é a meta de todos nós. Ninguém recua à felicidade, somente quem desconhece esse estado d'alma. Tudo o que ocorre com o espírito tem utilidade, seja uma reencarnação breve, seja uma reencarnação longeva. Todas elas, tudo o que acontece com o espírito tem a sua utilidade. Nesse arroxo dos acontecimentos, ele, o espírito, toma novas feições ante a caridade e o amor. Então, nesses arroxos, nesses problemas da vida, nós vamos e iremos pouco a pouco nos despertando, tomando novos conhecimentos, novas feições perante a caridade, perante o amor. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e tenhamos a certeza que nada está desperdiçado ou nada é desperdiçado na vida, porque senão Deus não seria a inteligência suprema. Tudo tem a sua utilidade, tudo tem um porquê, tudo tem explicação. No momento certo, no momento exato, os esclarecimentos que precisamos chegarão. Até breve, meus irmãos e irmãs. Muito obrigado por sua presença. Não importa em que local você esteja, qual cidade aqui no Brasil, ou mesmo fora do Brasil, igual a nossa irmã Arlinda Rodrigues, lá de Portugal, que está aqui também nos visitando, e esteve aqui conosco nos visitando, nos abraçando fraternalmente. Muito obrigado mais uma vez por sua presença, por sua perseverança em nos ouvir assim acerca destes ensinamentos. Até breve, em nome do Cristo nosso Senhor.